Já você precisa ter clareza de onde você quer chegar, onde eu estou e onde eu quero chegar, né? Porque senão você fica patinando, andando em ciclos, né? E você não se movimenta e não sai do lugar. Eu sabia que empreender ia me dar a liberdade que eu queria, porque eu tinha foco, eu tinha sonhos. Mas eu vi de algumas pessoas, é legal quando dá certo, né? O empresário que não tem processo é um empresário que está afadado a falir. Muitas vezes é mais importante o tempo que nós passamos afiando o machado do que cortar a árvore em si. Eu enxergava o meu futuro mesmo sem ter naquele momento um mapa a ser seguido. Do 0 aos 7 dígitos, como escalar 3 vezes mais o seu negócio no digital e os bastidores que ninguém te revela. Olá, seja bem-vindo para você que nos acompanha aqui no Pode Simplificar, no primeiro quadro do Despertar. E para quem não conhece, nós só vamos trazer pessoas de peso aqui, pessoas que dominam o que faz, entendedores da área que atuam, líderes no mercado. E hoje, para começar com o pé direito, eu estou com 2 convidados aqui sensacionais de peso, que tem uma vasta bagagem aqui. Sandro e Amanda, obrigada por ter vindo, obrigada pela presença. O Sandro e a Amanda são estrategistas no digital e têm uma vasta bagagem aí, experiência em alavancar faturamento das empresas. Tem experiência aqui no Brasil e no exterior, e eu queria apresentar um pouquinho ele para vocês. Bom, antes de qualquer coisa, eu que agradeço o convite. O primeiro a gente nunca esquece, então quando você nos convidou, vindo de você, a gente não poderia recusar, e para nós vai ser uma honra poder compartilhar desse momento tão precioso, de fato trazer mais conhecimento aqui para quem está iniciando e contribuir com aqueles também que têm o interesse de desenvolver e obviamente faturar mais. Então, antes do Sandro falar, se apresentar um pouco mais, eu também quero te agradecer. Para nós é literalmente uma honra estarmos aqui no primeiro episódio e eu espero que a gente possa contribuir um pouquinho aqui com a sua audiência. Gente, a primeira vez a gente nunca esquece, né? É super relaxante, assim, conversar com o Sandro e com a Amanda, que eles levam o assunto, assim, de forma tão natural e vocês vão ter vários insights, assim, para a vida de vocês, para a empresa de vocês, para você que quer crescer o seu negócio, que quer crescer o seu faturamento, até para você que quer uma promoção na empresa ou que quer trabalhar também com marketing digital, eles vão trazer uma bagagem assim imensa para vocês. Fica por aqui, vocês não podem perder, tá? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho mais da história deles, a gente vai seguir aqui com umas perguntinhas de forma estratégica, que é para vocês terem insight na vida de vocês e que para vocês levem para a vida tudo que vocês vão ouvir aqui hoje. Amanda, você que já trabalha com o Sandro há um tempo já, eu queria saber um pouquinho de você. Amanda, antes da virada, quem eram vocês como empresários? Conta um pouquinho da história de vocês pra gente. Na verdade, nós fomos nos construindo como empresários, porque nós começamos e logo quebramos. Então, foi um baita de um desafio. Muitas vezes, quando a pessoa começa a empreender, ela pensa que existe uma facilidade, né? Pensa que é só a questão do dinheiro. Eu preciso do dinheiro para conseguir construir algo. E não é bem assim que funciona. Existe um processo, existe uma mentalidade que vai sendo construída. Então, antes dessa virada de nós estarmos hoje no digital, foi um desafio muito grande, porque nós tivemos que formar equipes e não éramos gestores. Nós não sabíamos como liderar equipes. Então, esse foi o grande desafio da nossa vida. Tivemos problemas de gestão de equipe, tivemos problemas de processos, porque não tínhamos processo na nossa empresa, muitos problemas financeiros, porque também não tinha uma gestão financeira. Então, ser empresário é isso. A gente precisa ter processos, a gente precisa liderar a equipe, a gente precisa ter a nossa gestão financeira. Tem algumas coisas que parecem óbvias, principalmente para o financeiro, né? Não pode misturar o financeiro pessoal com o empresarial. Isso parece óbvio, mas muitas vezes não é. Sim. E para o pequeno empresário que está começando, isso é um desafio, porque ele não está acostumado com aquela rotina. Sim. E aí, quando vai ver, ele já está misturando o pessoal com a empresa, e aí já começa a se enrolar. Então, nós estamos nos construindo ainda como empresários, e nessa fase da nossa vida em que a gente quebrou financeiramente, foi parte dessa construção.
aprendemos muito e ainda estamos aprendendo. Gente, quando eu falo para vocês que são pessoas de peso aqui, eles estão acabando de assumir aqui. A Amanda está assumindo que quebrou. E vocês não sabem onde eles estão, o nível que eles estão. Então é muito importante que você fique por aqui para você entender essa história. Porque a história de vida deles, assim, é sensacional. E onde eles chegaram, hoje eles têm clientes no exterior. Onde eles estão agora, o ponto do momento deles é o mais importante de tudo, de como eles saíram e onde eles chegaram. Sandro, o que levou vocês a quebrar? Foi um erro estratégico, emocional ou uma mistura dos dois? Uma mistura dos dois e alguns pontos mais que eu posso até citar aqui. Mas é bem relevante também compartilhar, Lilian, que a gente começou essa jornada empreendedora em 2014. Então, imagina que de 2014 até 2025 nós estamos falando aí de mais de uma década. Começamos em 2014 e quebramos em 2015, numa segmentação totalmente diferente do que nós atuamos hoje. Começamos com uma empresa de reparos e reformas. Nossa, que interessante. Totalmente diferente do digital. Totalmente. Compramos, inclusive, uma franquia de reparos que nós achávamos que, ao comprar uma franquia, nós teríamos todo suporte, etc. Não foi bem assim, mas, de contrapartida, com a quebra, a gente pôde evoluir. No digital, nós começamos no 2019 e estamos aqui, de fato, há 5 anos. Crescendo, aprendendo, como a Amanda falou, e evoluindo. Agora, trazendo esse ponto que você trouxe aqui, Lilian, o emocional ele teve um impacto direto, o estratégico também, só que de contrapartida, o empresário que não tem processos, que era o nosso caso, é um empresário que está afadado a falir. No nosso caso, nós não tínhamos emocional, nós não tínhamos processo, nós não tínhamos estratégico, nós tínhamos apenas o desejo de empreender. Só que desejo sem estratégia, sem o emocional equilibrado e sem processos, leva à quebra. E é isso que acontece muito hoje em dia no mercado, né? Muita gente começa a empreender e não tem estratégia, né? Exatamente. Olha no digital, acha que é simples de fazer, olha um videozinho no YouTube, né? E começa a empreender e quebra. Exato, e levando em consideração que nós começamos esse processo em 2014, as redes sociais é totalmente diferente de hoje. Então hoje as redes sociais ela engana muito. Então você consegue manipular a imagem, enfim, e você convencer pessoas falando que algo é bom que de fato não é. Empreender não é fácil, creio que nunca será fácil, mas ela pode ser uma jornada mais simplificada se a gente tiver processos, emocional alinhado e estratégia. Os dois caminham juntos, não tem. Exato. Os três, né? Caminham juntos, não tem como não caminhar, né? Exato. E para você que está acompanhando a gente aqui, cuidado, você que está começando a empreender agora. A gente está conhecendo um pouquinho da história do Sandro e da Amanda, mas vocês vão aprender ainda as estratégias que fizeram ele sair do zero e a fazer os 7 em... 6 em 7. 6 em 7, né? E 7 em 12. Gente, 6 em 7, até eu quero ouvir essa. Amanda, e para você, qual foi o momento mais para vocês, na verdade, né? Mas qual foi o momento mais difícil nesse processo? Teve alguma cena que vocês, assim, nunca vão esquecer? Olha, o mais difícil de tudo é essa instabilidade financeira que nós passamos. Uma cena específica não tenho, mas vários acontecimentos, né, nessa questão financeira, porque a mulher, ela deseja muito isso. A mulher deseja ter segurança. E quando a gente perde a estabilidade que o financeiro dá, parece que a gente perde o nosso chão. Quando a gente quebrou financeiramente, o nosso casamento também ficou abalado. E não tinha como não ficar. Né? Então, eu sei que muitos empresários passam por isso, muita gente passa por isso. Né? E a gente vê o quão desafiador é se levantar. Essa questão, quando a gente alinha o emocional na parte financeira, as outras coisas elas acabam fluindo. Então a gente tinha um ao outro, eu mais emocional e ele para essas questões mais racional. Então ele me ajudou muito, me conduziu a não desistir, porque é um grande desafio, essa luta na mente, né? Ou seja, vocês foram o equilíbrio um do outro, né? Que é o que a gente fala aqui. Exatamente. Que muitos empresários e empreendedores que estão nos assistindo agora, talvez estejam passando por esse momento difícil, de situação financeira, ou perdeu as esperanças, está com dívidas, o negócio quebrado. Há uma luz no fim do túnel e ela vai ser dita aqui hoje. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, nos sigam no Instagram, Pode Simplificar, LinkedIn, YouTube e todas as plataformas de áudio. E você, Sandro, qual foi o momento mais difícil desse processo?
Você se recorda de alguma cena? Eu me recordo de algumas cenas, não especificamente junto com a Amanda, né? Porque a gente estava junto o tempo inteiro. Mas de contrapartida, eu recebi um conselho, vamos colocar assim, de fazer um curso chamado Empretec. Eu me recordo que a empresa estava 99% já afundada. E quando eu fui fazer esse curso, eu já, modo de falar, não tinha mais solução para a empresa. E quando eu cheguei ali, eu comecei a ter acesso a informações que, se eu tivesse no começo, eu não teria Errado, né? errado. Não tem como esquecer, eu sempre me recordo dessa cena porque no último dia, na formação ali dos empretecos, eu pensei, se eu tivesse tido acesso à informação correta, há 1 ano atrás eu não teria passado pelo que eu estou passando. Então aqui eu deixo até essa reflexão. Talvez hoje você esteja passando dificuldade e você talvez só precise de acesso à informação correta para poder não quebrar. E quando eu cheguei no final, eu falei assim, daquele treinamento, eu falei assim, bom, agora a empresa não tem, essa empresa em si não tem mais solução, que para mim não tinha naquele momento. E aí eu comecei a me desenvolver, emocionalmente, de forma empresarial também, e essa foi a cena que eu nunca vou esquecer. Eu já estava no fundo do poço e eu fui ali ter acesso à informação. Se eu tivesse tido essa informação no começo, não teria chego, talvez, no fim do poço. E é justamente isso que eu tô falando para vocês. Fica por aqui, que você que tá passando por essa situação vai ter insights maravilhosos. Eu tenho certeza que vai despertar a sua vida e o seu negócio. E só para acrescentar, Lilian, um insight que eu tive enquanto você estava falando aqui, que uma metáfora, né? Um lenhador experiente, ele sabe da importância de passar o tempo suficiente afiando o machado. E nós, como empresários inexperientes, nós fomos direto para a prática. A gente não teve esse tempo de estudo. De maturidade. Né? Exatamente. Então, muitas vezes, é mais importante o tempo que nós passamos afiando o machado do que cortar a árvore em si. Claro que precisa ter um equilíbrio, né? A gente não pode ficar só estudando e não colocar em prática. Mas para o empresário, para o empreendedor é muito importante isso. Adquirir conhecimento, falar com as pessoas certas. É isso, gente. Sentar à mesa com pessoas exatas, né, com pessoas corretas, ouvir quem já passou, né, pelo processo, para você entender também como que você vai sair dessa, né? Porque eu tenho certeza que tem muita gente assistindo a gente aqui hoje que está no desespero, que pode estar com o financeiro quebrado, muita gente. É óbvio que a gente está na situação do país um pouco delicada, mas a gente não pode só pôr a culpa no governo. A gente tem que aprender a se movimentar, a sair do lugar, né? A maior dificuldade hoje dos empresários e empreendedores é olhar a oportunidade no problema, porque a gente entra em desespero por conta do emocional. Exato. Né? Então, você que está nos assistindo, respira, se acalma, para tudo ter uma saída, nenhum problema dura para sempre, tá? E o Sandro e a Amanda tá aqui para colaborar com a gente hoje, e eu tenho certeza que há uma luz no fim do túnel sempre. Fica por aqui que você vai despertar. E a questão não importa a situação do país, eu creio que já houve várias questões como essa que nós estamos passando agora, no futuro haverá também, e de contrapartida haverão vários negócios surgindo agora, haverão vários negócios se destacando agora. Tudo depende de onde nós colocamos o nosso foco. Mesmo porque é onde nós focamos, ali, de fato, vem o nosso resultado. Se a gente foca num problema, na situação do país, a gente vai afundar junto com essa questão que está acontecendo. Se a gente foca em soluções, a gente vai achar soluções e, por consequência, nos destacarmos. Toda crise é cheia de oportunidades, né? Inclusive, a nossa agência nasceu no meio de uma crise, no início da pandemia. Gente, isso é muito intenso, porque eu também sou empresária, empreendedora, e a gente não entende que a gente precisa passar pela dificuldade para ter a maturidade, para evoluir, para crescer, né? O deserto, ele serve para isso, né? A gente fala passar pelo deserto, né? Exato. Serve para nossa evolução. Mas quando nós estamos com o nosso emocional abalado, não tem jeito, né? O desespero, ele vem, né? E Deus fez a gente justamente para isso, para ter o livre arbítrio, né? A gente não está falando aqui de religião, mas de Deus, que é o Supremo, né? Soberano, né? Onipotente, onipresente, onisciente. Ele justamente faz isso, que é para a gente poder se movimentar. Eu gosto muito de fazer comparação
da neurociência com as passagens da Bíblia, né? Porque é muito importante que os empresários entendam que não é sobre religião, é sobre você ter livre-arbítrio, de ter inteligência emocional para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nessa terra. Você precisa ter o controle emocional, controle não, domínio, né, na verdade, né, sustentar as emoções. Mas e saber, né, e você vai para o fundo do poço, mas o tempo que você demora para voltar. Esse é o segredo, né, que Exatamente. foi o que aconteceu nesse processo aí com vocês. Vocês demoraram um tempo, mas com certeza vocês vão passar mais pelo que vocês passaram. Não. E mesmo porque depois que a gente chega no fundo do poço, a única solução que tem é olhar para cima, né? E foi isso que a gente entendeu. Então, se nós ficássemos ali no fundo, não ia adiantar nada. A gente ia morrer, na verdade. Então isso vai muito de encontro, Sandro, com a pergunta que eu vou te fazer agora. Pode mandar. O que te fez despertar? Houve um ponto de ruptura ou foi uma reconstrução aos poucos junto com a Amanda? Na hora que você estava lá no desespero, o que fez você falar assim, eu preciso fazer alguma coisa? A Amanda pode falar a parte dela. No meu caso, Lilian, eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. E esse livro, para mim, me marcou muito. E eu entendi que a determinação que eu tinha, o empenho que eu tinha para poder trabalhar CLT, eu poderia ter para mim. E os sonhos que eu tinha, eu só conseguiria, de fato, realizá-los se eu tivesse meu negócio próprio. Quando eu comecei a empreender, foi com esse objetivo, de ter liberdade, de tempo, qualidade de vida, dar tranquilidade para minha família. E depois que eu quebrei, quase tudo foi, né, por água abaixo. Mas de contrapartida eu falei, bom, eu tenho um sonho para poder realizar, eu tenho coisas a serem conquistadas. Então o que me fez permanecer, avançar, buscar soluções, foi enxergar o meu futuro. Eu enxergava o meu futuro mesmo sem ter naquele momento um mapa a ser seguido. Então o que me fez de fato foi olhar o meu futuro e enxergá-lo, um futuro que é esse momento agora que nós estamos vivendo, é o início daquele futuro que há 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu já enxergava. Ou seja, você precisa ter clareza de onde você quer chegar, onde eu estou e onde eu quero chegar, né? Porque senão você fica patinando, andando em ciclos, né? E você não se movimenta e não sai do lugar. Exato. E você falando agora, eu lembrei até da minha mãe, porque quando eu quebrei especificamente, a minha mãe chegou para mim e falou assim, filho, conversa com seu ex-patrão, porque você sempre foi um bom rapaz, ele vai te aceitar, né, para você voltar. Eu falei, mãe, eu não tenho dúvida que ele vai me aceitar. Só que a questão não é que eu não quero por orgulho. Eu sei o que eu vou criar. E por eu saber para onde eu estou indo, eu não vou desistir. E aí foi onde o processo de se desenvolver, de buscar mais conhecimento, de entender que boas conexões geram bons resultados. Então, conversei com a Amanda. Amanda, naquele momento, ela vai poder falar sobre isso, naquele momento de desespero também, ela falou assim, se tiver que trabalhar até no shopping, né, amor? Para poder pagar as contas, eu me disponho a fazer isso. Isso é parceria, né? Exatamente. Mas a visão de futuro não me fez desistir. Visão clara de futuro. Ter clareza de onde você quer chegar, ter propósito, ter foco, porque tudo depende também da energia que você vai gastar, o quanto tempo você está gastando do seu dia para colocar energia no seu futuro, né? Que você falou que estudou, fez cursos, leu livros, vocês leram livros, né? Para poder ter uma direção e concentrar energia cada vez mais de onde vocês chegaram hoje, né? Exato, mas a Amanda tem a visão dela, deixa eu compartilhar a visão dela. Exatamente, mas eu confesso que eu me senti tentada a voltar para o mercado de trabalho mesmo. E ouvindo outras pessoas, outras vozes, né? Por isso que a gente tem que ter foco. Que a nossa mente sabota também, né? Tenta tirar a gente da zona de conforto, a gente quer sair, ela tenta puxar, né? Sim, e eu sou formada em engenharia, então eu fiquei tentada a voltar para minha área. Falei, poxa, se eu voltar, eu vou ter a estabilidade que eu queria ter. E ainda com outras pessoas, familiares, amigos, falando, poxa, mas você é engenheira, né? Então eu me senti tentada e ouvi algumas coisas que até me desanimava. Porque eu sabia que empreender ia me dar a liberdade que eu queria, porque eu tinha foco, eu tinha sonhos. Mas ouvi de algumas pessoas, é legal quando dá certo, né? E aí isso abala bastante. Então eu alinhei os meus sonhos, alinhei as minhas emoções, os meus pensamentos, e falando, eu sei para onde eu quero ir. E aí eu decidi seguir e desistir da carreira de engenheira mesmo e falei, vamos empreender, vamos continuar. E Amanda, teve fé envolvida nesse processo? E como ela sustentou, te orientou?
Nossa, demais, demais. Se não fosse a minha fé, se não fosse Deus me sustentando, eu realmente não ia conseguir. Não teria como ter saído do fundo do poço, né? Quantos e quantos momentos eu lembro de orar a Deus, e até momentos na igreja, né? De Deus falando com a gente e falando sobre o deserto, né? Porque a gente fala sobre isso, que o deserto ele é totalmente necessário. E hoje a gente enxerga, e eu não faria diferente. Não faria diferente porque tudo que a gente aprendeu nesse período fez a gente crescer, fez a gente ser quem somos. E Deus nos sustentou demais. Então, as manhãs que eu acordava ali, muitas vezes com vontade de ficar na cama. Porque emocional abalado às vezes é isso, né? E eu não queria sair da cama. Eu só falava, Deus, me ajuda a conseguir lutar por mais um dia. E aí foi isso que foi o meu sustento a cada manhã. E assim, é primordial e importante você saber. Eu sou especialista em neurociência, continuo estudando para cada vez mais trazer conteúdos aqui para vocês. Nós somos 70% da energia do nosso coração e 30% energia do nosso cérebro. Então, quando você tem fé, a gente não está falando aqui de fé, de Deus, não é de religião. Quando você está passando por qualquer dificuldade na sua vida, você ajoelha e pede com fé, o desejo do seu coração entra em sintonia com a sua mente, que é 30%, você emana essa energia. Então, assim, nós somos feitos de energia. E o que acontece? Quando a gente está, igual a Amanda falou que não conseguia sair da cama, né? Quando a gente está assim, com o emocional muito abalado, a gente fica com a energia lá embaixo. E quanto mais você deixa a energia cair, é pior. Então, se você está passando por esse momento de dificuldade, se apega em Deus, ajoelha no seu quarto, no seu íntimo, né? Faz o que a Amanda fez, ajoelha, pede com fé, pede com vontade, para você ter forças, para você conseguir se movimentar como eles fizeram. Porque se a gente não se apega em nada, como é que a gente vai conseguir se mexer? Né? Exato. Tem muita gente, eu fico assim, não tenho nada contra, mas eu sou ateu, tá bom, e você pede ajuda para quem? A fé, ela é primordial nesse momento de ruptura, indispensável, para a gente ir para o próximo nível. Sim, né? Que foi o que vocês fizeram, né? E Deus fala na Bíblia, assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Então, se a gente fica com um pensamento de fracasso, pensamento de tristeza, vão vir cada vez mais sentimentos de fracasso e tristeza, e a probabilidade de a gente se levantar fica remota. Com certeza. Então a gente tem que encher a nossa mente, o nosso coração de fé e de coisas boas. E eu queria perguntar para o Sandro. Vamos lá. Sandro, se você não tivesse quebrado, você acha que teria despertado para viver o que você vive hoje? De forma alguma. De forma alguma. Na verdade, eu não posso desejar isso, né? Mas só quem quebrou e saiu de uma quebra reconhece o quanto que é possível crescer. Crescer, evoluir, amadurecer. Então, obviamente que eu não desejo que ninguém passe por isso que nós estamos aqui, né? Para poder evitar que você passe por isso. Mas, de contrapartida, foi o que nos fez chegar até aqui. Mesmo porque nós não temos nenhuma referência na família no sentido de empresário mega sucedido. E a gente tem se desenvolvido. E o processo da quebra nos forçou a fazer isso. Porque por ter uma visão clara de futuro, eu entendi que fazendo o que eu fazia, eu nunca chegaria aonde eu gostaria de chegar. Então eu precisei me desenvolver. E a quebra me forçou a fazer com que eu me desenvolvesse. E eu estou, né, num processo ainda de desenvolvimento. É isso, gente. Evoluir sempre, né? E agora nós vamos entrar com perguntas mais estratégicas para ajudar a galera que está aí em casa. Eu falei para vocês que eu ia trazer pessoas de peso aqui, empresários de peso, para dar insight na vida de vocês. E agora a gente vai entrar com perguntas estratégicas para você que está aí desesperado, sem saber o que fazer, descabelado, gritando, chorando, não consegue levantar da cama. Sacode tudo que você vai despertar agora com as estratégias que a Amanda e o Sandro vão apresentar para a gente. Antes de você começar, eu preciso compartilhar aqui o seguinte: nós não vamos compartilhar nada daquilo que nós não vivemos. É isso. E por que eu falo isso? Porque tem muita gente que fala o que acha que pode dar certo. Nós só vamos compartilhar com você aqui, Lilian, o que nós já executamos, o que literalmente nos gera resultado. Gente, é importantíssimo o Sandro ter falado isso, porque eu tenho um propósito aqui no Pod de trazer pessoas que realmente viveram
o que estão trazendo, a bagagem, né, que está trazendo aqui para a gente hoje. Pessoas que passaram realmente pelo processo e que conseguiram vencer na vida. Pessoas que conseguiram despertar e ir para o próximo nível depois do caos do deserto. Então é muito importante que o Sandro tenha falado isso, porque nada do que ele realmente vai falar aqui, ele não tenha passado. Como a gente vai entrar mais na parte técnica agora, a Amandinha, parceria com ele na empresa, fica mais nas partes burocráticas, processuais, né, Amanda? Processuais. Amanda é a mulher química que dos cuida processos. Amanda é dos processos e o Sandro é da estratégia. Olha que dupla! Vamos lá, Sandro. O que todo empresário ainda ignora no digital? Bom, existem várias coisas que vários empresários ignoram, mas se eu pudesse colocar como uma prioridade, a top 1 é ignorar que as redes sociais ela pode se tornar uma empresa, se de fato o empresário entender isso. Eu falo isso porque normalmente os empresários eles têm negócios físicos e eles chegam até esses negócios, eles abrem a porta e recebem todo o time ali, né? E ele não dá atenção devida para as redes sociais. E quando ele entende isso e ele trata as redes sociais num todo como negócio, como empresa, ele tem mais uma empresa faturando, só que com custo muito mais reduzido. Então, olha só, ele tem mais resultados com menos custo, diferente de um negócio físico. Então, quando o empresário desperta para as redes sociais, para o digital, ele passa a faturar mais com menos custos. Ou seja, ele desperta e vai para o próximo nível. Exatamente. Porque muita gente ainda tem esse preconceito do digital, principalmente lojistas, né? Pessoas que têm comércio. Como que eu vou escalar o meu negócio, né? Exato, Lili. E pegando esse gancho, muitos empresários que até vão para as redes sociais, para o digital, eles não tratam como negócios e aí ele abre um Instagram, um canal no YouTube, uma conta na rede social que ele achar pertinente, e ele acha que é só criar conta. Não, ele vai ter que contratar pessoas para poder cuidar de forma estratégica dessas redes sociais, porque essa rede social, o que ela é? Uma empresa. E se ela é uma empresa, ela precisa ser tratada como tal. Isso. Tudo bem, ela vai ter menos custos, mas é uma empresa. Ou seja, vocês precisam de pessoas especialistas na área. Não adianta você tentar fazer o digital, porque você precisa estar na estratégia do seu negócio. Então, você tem que contratar quem é estrategista do digital para você levantar o seu faturamento, né? Porque se você cria uma rede social e entra como amador, né? Por isso que nós precisamos de mentes pensantes e brilhantes, né? Cada um na sua área para você fazer o seu negócio crescer. E por isso que o Sandro e a Amanda estão aqui. Exato. Se tratando do nosso exemplo, a Amanda cuida de processos. Eu cuido de estratégias. E dentro da empresa tem outras pessoas, cada um na sua área. E a gente trata o digital como empresa. Então, logo isso nos faz nos destacarmos. É isso. E se o empresário entender isso e aplicar o mesmo que ele aplica na empresa física dele no digital, ele se destaca. Esse é o segredo do negócio, né? Porque às vezes muito empresário, ele quer fazer o trabalho do analista, ele quer fazer o trabalho do operacional, ele quer fazer o trabalho de todo mundo, mas ele não delega, né? Exato. Ele não delarga. E alguns até delargam, mas ele contrata uma pessoa e quer que a pessoa faça 10 funções. E no final a conta não fecha. E às vezes fala assim, mas minha empresa é pequena, mas meu amigo, se você quer fazer a sua empresa crescer, se você quer escalar o seu negócio, você precisa de mentes pensantes, você precisa de contratar pessoas estratégicas para cada área, né? Exatamente. Qual foi o seu primeiro 1% de resultado depois da virada? Gente, olha essa resposta dele, porque não foi nem 1%. Eu perguntei aqui 1% porque eu fui discreta. Mas ele fez quanto, Sandro? Então, na verdade, eu vou contextualizar, né? Nós começamos do menos quase 1 milhão quando nós começamos, né? Então, imagina, uma coisa é você começar do zero. Nós começamos quase menos 1 milhão, porque a gente estava no negativo, literalmente, né? A gente tinha quebrado. Mas, de contrapartida, respondendo a sua pergunta, quando nós rompemos, por isso que eu falo, cada crise cria-se oportunidades. Com a pandemia, com aquele caos que foi terrível, independente do que estava acontecendo, havia necessidades. E naquele momento, empresas precisavam se destacar no digital. E assim nós estávamos ali para poder atender empresas e experts. E automaticamente a gente começou a aplicar o que nós aprendemos. Esse 1%, Lilian,
não vou nem colocar em porcentagem, que não tem uma porcentagem, mas a sensação de ter começado do zero e fazer o primeiro 6 em 7 é algo que não tem como nem expressar em palavras, mesmo porque algumas pessoas nem sabem o significado, mas significa fazer R$100 mil em 7 dias, com lançamentos de infoprodutos. A sensação é única, mas de contrapartida é um sentimento de valeu a pena. Lembrando que faturamento nada tem a ver com lucro. Existe toda uma estrutura, toda uma equipe para poder, de fato, honrar, mas não foi 1%, foi muito mais. E depois que nós fizemos, é o que eu falo, depois que a gente vê, não dá para desver. E quando você entende o processo, você aplica, você replica, e aí o resto você já sabe, né? Então você acredita, você não acredita mais na técnica ou na mentalidade, você acredita na junção das duas aí para conseguir tocar essa evolução toda. Porque a gente está falando de processo e mentalidade. Exato, né? A técnica ela é necessária. O intelecto também é necessário. O espiritual também é necessário, mas uma coisa que não pode faltar é o processo. Você pode ser o mais técnico que você consiga ou contratar o mais técnico, mas se você não tiver processos, no meio do caminho há cabeças batendo. Então, se eu pudesse somar o técnico e também somar com o emocional e colocar os processos, eu falo que é o trio perfeito. Na verdade, é isso que fez a nossa empresa funcionar bem. Porque antes disso não tinha, né, amor? Porque nós somos a junção do técnico e da mentalidade. Eu acho que vai muito de encontro, então, com essa pergunta que eu ia fazer para vocês, que qual é o erro que os empresários mais cometem, né? Uhum. Né, Amanda? Na verdade, é isso. A gente cometeu esse erro. A falta do processo. Porque muitas vezes a gente fica batendo cabeça com o operacional. E se a gente não tem processo, é até difícil de contratar uma equipe. Porque Sim. Imagina, uma pessoa está com você, e aí ela sai, você precisa ensinar tudo novamente para essa pessoa. Então, quando a gente cria um processo, as coisas elas ficam muito mais simples de andar. Até para a gente mesmo enxergar. Então, se muitas vezes para nós, que somos empresários, é um desafio, e imagina para o colaborador, para o parceiro que vai chegar ali e não vai entender 100% o teu processo, não vai entender 100% a tua missão, a visão, os valores da empresa, que isso também faz parte do processo. Então, eu acho que esse é um grande erro. Começar a colocar a mão no operacional e não fazer o processo da empresa. Gente, e o processo ele vai muito de encontro também com pessoas, né? Porque hoje em dia muitos empresários reclamam de giro de headcount, que turnover, né? Que não para pessoas na empresa, tem muito giro, entra e sai. Mas, peraí, você está treinando as pessoas? Você está mostrando para ela que ela faz parte da empresa, que ela é como se fosse a família, né? Que você precisa, como empresário, servir eles, treinar eles, para depois eles não servirem, uma troca, né? Uma via de mão dupla, né? Sempre vai ser assim. Sim, e aí aproveitando esse gancho dessa pergunta, um dos erros que eu vejo que a maioria, eu arrisco dizer que 10 a cada 10 clientes que nós atendemos, tanto de empresas físicas quanto experts que têm posicionamento no Instagram, vou dar um exemplo de um médico. O médico normalmente ele é técnico e alguns têm processos. E alguns têm inteligência emocional, a grande maioria, mas tem uma coisa que eles fazem de errado, que eles querem vender os seus serviços. E quando eles vendem o serviço em si, nas redes sociais, eles vendem menos. E quando eles entendem que eles devem vender soluções, eles passam a vender mais. Então, o técnico ele é necessário, o processo é necessário, mas quando eu entendo que nas redes sociais eu tenho que resolver problemas, eu vendo muito mais. Gente, pega essa chave, hein? Pega essa chave. Exatamente. Resolver o problema, né, Sandra? Porque muitas vezes o empresário ele é tão apaixonado, porque nós somos apaixonados pelo nosso negócio. E aí romantiza, não, porque meu produto é assim, porque meu serviço é assado. Só que qual que é a dor que o teu produto ou o teu serviço mata do teu cliente? E aí é focar nisso, é entender sobre venda. Eu preciso matar a dor do meu cliente. Resolver o problema dele, ver onde está sangrando, vem aqui, pegar na tua mão, meu produto vai resolver, vai te dar solução. Exato. Né? Eu já dei consultoria para alguns empresários que têm equipe, assim, mas gigante, de marketing, tudo, filmmaker, só que
Eu preciso gravar um vídeo. Você é empresário, você precisa gravar um vídeo. Por onde você começa? O que eu falo? O que eu abordo? Como que eu abordo? Como que eu comunico da forma correta? Porque, eu posso tirar um dia para poder gravar vários vídeos ou contratar alguém para poder gravar, mas não é sobre gravar vídeos. É sobre gravar vídeos estratégicos que resolvam problemas. Quando eu resolvo o problema, eu vendo mais. Então, a estratégia ela tem que vir junto com o processo, com o técnico, ou seja, a gente vai só aumentando aqui o leque de ações que precisam ser executadas para, de fato, o empresário, dono de negócio, se destacar no digital, entende? Ou seja, não adianta você ficar gastando energia fazendo vídeos e vídeos e vídeos se o seu produto não resolve a dor do cliente. Exatamente. Ou seja, você está fazendo conteúdo à toa, está gastando energia, está patinando. E você pode até gastar com tráfego, né, que não vai sair do lugar, né? Porque a pessoa vai olhar o teu vídeo e vai falar assim, mas o que ela vai resolver na minha vida? Inclusive, a gente não atende clientes com gestão de tráfego se não estiver posicionado. Porque o tráfego nada mais é uma forma de fazer mais pessoas terem acesso a um negócio ou uma empresa. Mas se mais pessoas tiverem acesso a um negócio ou uma empresa que elas não enxergam o que de fato essa empresa ou o negócio entrega, resolve de problema, ela vai passar e vai embora. Agora, quando a empresa está posicionada, o expert, ou seja, o profissional está posicionado, o tráfego é extraordinário, porque o resultado vem acima da média. Eu tenho certeza disso, porque eu conheço clientes dele que está faturando milhões. Exato. E aqui a gente só está trabalhando com verdades, né? A gente não fala o nome porque não é ético, mas a gente prometeu, né? A promessa do quadro é trazer pessoas realmente que vivenciam a realidade, né? Exato, porque existem pessoas nesse exato momento que estão pesquisando sobre o seu negócio e talvez ela não chegue até você porque você não está posicionado. E talvez até chegue até você, mas você está posicionado, mas está comunicando errado, ou seja, está deixando de faturar. Ô Sandra, aproveitando que você está dando um recadinho para a galera que está em casa, eu quero que você olhe na câmera, no fundo dos olhos da galera e fala qual é o conselho que você daria para o empresário que está à beira de desistir hoje, a pessoa que está quebrada, que está no desespero, que está com o emocional abalado, à beira de desistir, de entregar o jogo. Que conselho você daria? Eu vou dar o conselho que eu fiz para poder mudar o meu jogo. Mude de mesa, mude o ambiente que você está. Se você entender que existem pessoas faturando acima da média em outras mesas, quando eu falo mesa compre uma consultoria, compre uma mentoria onde pessoas estão falando de resultados, de crescimento, de desenvolvimento, porque eu tenho certeza absoluta que o teu negócio, independente do nível que ele está, mas eu estou no menos 1 milhão. Eu te garanto, se você tiver acesso à informação correta, à mesa correta, questão de semanas para você reverter essa situação. Agora, se você ficar se lamentando, eu preciso te falar, você vai realmente cumprir a missão de falar, eu quebrei e o negócio não funciona mais. E vocês estão ouvindo um conselho de uma pessoa que saiu do zero, do menos 1 milhão, tá? E faturou 6 em 7 e 7 em 12? 7 em 12, 7 em 12. Eu sou meio Algumas vezes. Algumas vezes, hein? Ô Sandro, aproveitando para a gente encerrar Ju, tem que colocar o A também. Aproveitando para a gente encerrar, o que o Sandro do futuro ainda quer falar para o Sandro de hoje? Vamos lá. O recado que o Sandro do futuro deixa para o Sandro de hoje é: continue se desenvolvendo, tenha humildade para poder entender que o que você sabe te trouxe até aqui e o que você vai aprender vai te levar para o outro nível. Eu não posso entrar no comodismo de achar que eu já sei o suficiente para poder ficar tranquilo. Pelo contrário, ainda mais nos dias de hoje, se tratando com digital, a inteligência artificial, dentre várias outras questões chegando, se eu não me atualizar, se eu não estiver conectado com o que mais há de atual, eu vou ficar para trás. Continue se desenvolvendo e evoluindo. Amanda, você quer deixar um recado para todo mundo que está em casa, depois desses insights maravilhosos que nós tivemos aqui hoje? Bom, o primeiro recado que eu quero deixar é não desista dos seus sonhos. Porque quando a gente tem um foco, tem uma meta e tem fé, a gente alcança grandes coisas. E hoje a gente
se lembra, a gente olha para trás e agradece, porque tudo que a gente conquistou hoje, a gente orou por isso no passado. E eu tenho certeza que há alguns anos, alguns meses, a gente vai ter esse mesmo sentimento de, nossa, eu orei por isso um tempo atrás e aconteceu. Então, esse é o primeiro recado, não desista dos seus sonhos. E o segundo recado é que toda empresa precisa estar no digital, né? Como o Sandro falou. Existem empresas que existem só online. Agora, as empresas que existem só no offline estão deixando o dinheiro na mesa. Então, invista no seu negócio no online. Eu queria agradecer imensamente pela participação de vocês, pela presença. Eu queria muito que a gente abrisse com chave de ouro o quadro, com o pé direito. Eu agradeço muito pela presença de vocês e por todo o conteúdo aqui compartilhado. E para você que gostou desse conteúdo hoje, clica, compartilha e segue a gente no canal. Eu vou abrir agora para o Sandro e para a Amanda deixar as redes sociais deles para que vocês possam seguir, acompanhar o trabalho deles, até mesmo contratá-los se você quer sair 6 em 7, 7 em 12. O ano do milhão tá chegando, gente. A gente ainda tá passando um pouquinho no meio do ano, mas ainda dá tempo, né, Sandro, de fazer 6 em 7 esse ano? Então, na verdade, esse ano não dá, porque a gente está com a agenda fechada, graças a Deus, nesse sentido. Mas se você tem uma empresa, a nossa empresa que atende empresas físicas, com certeza vai poder te atender. Desde que você se enquadre no nosso cliente ideal, que é uma das coisas que a gente fala também, né? A gente precisa entender quem é o nosso cliente ideal para, de fato, crescer mais rápido, 2 vezes, 3 vezes mais. Sandro, se você quer deixar a sua rede social para as pessoas poderem te seguir você e a Amanda, que é a mesma, né? Não é a separado? Mesma. A Conexão Digital é a da nossa empresa, mas a minha é sandrosantos.br no Instagram, é ali onde eu estou e é ali onde eu de fato, né, me conecto mais com a minha audiência. O meu é um pouquinho mais paradinho, o Sandro que movimenta mais as redes sociais, tem mais a cara da empresa, mas o meu é Amanda Nishikawara. Mas como o Sandro falou, a Conexão Digital é da agência. Para você que acompanhou esse episódio maravilhoso com vários insights para sua vida e para sua empresa, clica, compartilha e comenta aqui embaixo o que você achou. Eu tenho certeza que tem alguém aí, algum amigo seu, algum empresário que está precisando desse conteúdo para poder ter insight na vida e despertar para poder ir para o próximo nível. Então comenta aqui embaixo, nos siga no nosso canal no YouTube e até a próxima. Obrigada mais uma vez por ter participado junto conosco. Tchau, tchau.